Olá pessoal, tudo bem? Sou o professor Gepeto de Física. Pessoal, na aula de hoje, que a gente vai classificar essa aula como aula número 2, a gente vai falar do termômetro e substâncias termométricas, legal? Falar das escalas termométricas, Celsius, Fahrenheit, Kelvin, e vamos fazer alguns exercícios como exemplo. Bom, vamos lá pessoal. Bom, o termômetro, todo mundo já sabe, né? A gente já sabe que o termômetro é um dispositivo, é um aparelho usado para medir a temperatura dos corpos, né? Vamos lá. Vamos ver algumas propriedades aqui do termômetro. O termômetro ele é composto por uma substância termométrica, que pode ser o mercúrio, pode ser o álcool etílico ou tolueno. O que é a substância termométrica? A substância termométrica é a substância que varia em alguma propriedade de forma mensurável de acordo com a variação da temperatura. O mais comum, a substância mais comum utilizada no termômetro é o mercúrio. Lembrando que pode ser álcool etílico, pode ser tolueno ou mercúrio. O que é grandeza termométrica? Grandeza termométrica é a propriedade da substância termométrica que varia, no caso do mercúrio, é o volume, com a variação do volume, a gente consegue registrar a temperatura do corpo, ou da substância, tanto faz. Bom, outro conceito de equação termométrica. O que é uma equação termométrica? É a relação entre a grandeza termométrica e a temperatura. A gente chama de equação termométrica. É a equação que relaciona a grandeza termométrica com a temperatura. E o que é a escala termométrica? A escala termométrica é um conjunto de valores arbitrários. Na elaboração de uma escala termométrica, a gente adota algumas convenções arbitrárias. Por exemplo, os pontos fixos da escala termométrica. O que são pontos fixos? São pontos tomados como referência na elaboração de uma escala termométrica. Então, quando a gente vai elaborar uma escala, lembrando que a escala termométrica é um conjunto de valores arbitrários, então a gente pode elaborar uma escala termométrica qualquer, escala X, Y, Z, A, B, C, D, tanto faz. Quando a gente vai elaborar uma escala, o primeiro passo é a gente adotar os pontos fixos da nossa escala. O que são os pontos fixos? São pontos tomados como referência na elaboração de uma escala termométrica. Então vamos lá, falar das escalas mais comuns, os tipos de escala. Bom, a gente tem a escala Celsius, o centígrado, Fahrenheit e a escala absoluta de Kelvin. Detalhe, essa escala, a escala de Kelvin, ela é chamada de absoluta, por quê? Porque ela não registra valores negativos de temperatura. Legal? A escala de Kelvin, ela é chamada de absoluta porque ela não registra valores negativos de temperatura. Beleza? Bom, e é a unidade de temperatura, é a escala termodinâmica de temperatura no sistema internacional. Cuidado, no sistema internacional a temperatura é medida em Kelvin, não é graus Celsius, não é graus Fahrenheit, temperatura no sistema internacional é medida em Kelvin. Beleza? Bom, quando a gente vai elaborar a escala Celsius, convencionou-se para essa escala que o ponto de gelo, o ponto de fusão, seria 0 grau, e o ponto de ebulição seria 100 graus. Na escala Fahrenheit, o físico alemão Daniel Gabriel Fahrenheit convencionou, adotou para o ponto de gelo a temperatura de 32 graus Fahrenheit e para o ponto de ebulição 212 graus Fahrenheit e dividiu essa escala em 100 partes iguais. Já o ponto de gelo da escala Kelvin, o absoluto, é 273 Kelvin, o ponto de ebulição 373. Observe, pessoal, que a escala Celsius e a escala absoluta de Kelvin, ambas estão divididas em 100 partes iguais. O que significa isso? Que uma variação de temperatura na escala Celsius corresponde à mesma variação na escala absoluta de Kelvin. Por quê? Ambas estão divididas em 100 partes iguais. Legal? Olha lá, as variações de temperatura nas escalas Celsius e Kelvin são sempre a mesma. E outro detalhe, a unidade de temperatura no sistema internacional é o Kelvin. Beleza? Bom, um outro detalhe, pessoal, que é muito comum aparecer em concurso,
é como relacionar essa escala, né? Como relacionar as escalas Celsius, Fahrenheit, Kelvin, escala A, escala B. Bom, para a gente estabelecer uma equação de conversão entre as escalas, basta a gente montar uma proporção simples, né? Primeiro passo, ele vai ter que me fornecer o ponto de gelo da escala A, por exemplo, e o ponto de ebulição, assim como o ponto de gelo da escala B e o ponto de ebulição da escala B. Beleza? Pois o que ele faz? Geralmente o que eles fazem em provas? Ele dá a temperatura, né, na escala A, uma temperatura qualquer, e pede para a gente calcular ou determinar a temperatura na escala B. Bom, para a gente estabelecer uma relação matemática entre as escalas é muito simples. É só estabelecer uma proporção simples entre elas. Né? Por quê? Por exemplo, se esse segmento aqui, por exemplo, pequenininho, é metade desse segmento grandão na escala A, esse segmento pequenininho na escala B é metade do segmento grandão. Né? Ou seja, esses segmentos são proporcionais. Então basta eu montar uma proporção simples e a gente estabelece uma equação de conversão entre quaisquer escalas termométricas. Legal? Vamos lá. Bom, as principais escalas que a gente já conhece, escala Celsius, centígrado, Fahrenheit e Kelvin. Né? Essas são as principais escalas que aparecem em concurso, né? São na nossa prova. Bom, convencionou-se para o ponto de gelo da escala Celsius, a gente adotaria 0 grau, para o ponto de ebulição 100, né? E dividiu essa escala em 100 partes iguais. A escala foi dividida em 100 partes iguais. Já a escala Fahrenheit, dividida em 180 partes iguais. E a escala absoluta de Kelvin, também é dividida em 100 partes iguais. Né? Então, por exemplo, quando o termômetro graduado na escala Celsius está a temperatura Tc, o termômetro graduado na escala Fahrenheit registra TF, e na escala Kelvin absoluta, EK. Então, por exemplo, você chegou lá no país de língua inglesa, nos Estados Unidos, por exemplo, né? E o termômetro está registrando 104 graus Fahrenheit. Né? Obviamente, o cara, será que eu estou em ponto de ebulição? Claro que não. Essa temperatura aqui no Brasil corresponde aproximadamente a 40 graus Celsius. Né? Então a gente demonstra que é muito fácil relacionar essas escalas. Né? Então, por exemplo, essa equação de conversão entre as escalas Celsius e Fahrenheit, né? Que a gente chama de equação de conversão entre as escalas, ela me permite calcular a temperatura na escala Fahrenheit, se ele me fornece a temperatura na escala Celsius, né? E vice-versa, me permite calcular a temperatura na escala Celsius, se ele me fornecer a temperatura na escala Fahrenheit. Vendo? Né? Já a relação entre a escala Celsius e a escala absoluta de Kelvin, a gente demonstra que a temperatura na escala Celsius é a temperatura na escala absoluta menos 273. Lembrando que a escala de Kelvin é chamada de absoluta porque ela não registra valores negativos de temperatura. E assim vai. Perdão, pessoal, da mesma maneira eu posso relacionar a escala absoluta de Kelvin com a escala Fahrenheit. Beleza? Bom, essas equações de conversão são bem simplesinhas, né? Bom, e como física se aprende fisicando, vamos ao exercício básico. Bom, a primeira questão que lá no concurso da SpaceX, ele diz o seguinte: um termômetro digital localizado em uma praça da Inglaterra marca a temperatura de 10,4 graus Fahrenheit. Essa temperatura na escala Celsius corresponde a... Bom, vamos lá. Ele está me dando a temperatura na escala Fahrenheit, está me pedindo a temperatura na escala Celsius. Bom, só usa a equação de conversão. Temperatura na escala Celsius está para 5, né? Assim como a temperatura na escala Fahrenheit, menos 32, né? Está para 9. Viu? Então, bem simplesinho, ó. Temperatura na escala Celsius sobre 5 é igual. Temperatura na escala Fahrenheit, 10,4 menos 32 sobre 9.
né? Então, vamos lá. 10,4 menos 32, né? Que daria 21,6. Bom, pessoal? Então, a gente vai ter aqui, ó, menos 21,6. Você vai ter a temperatura na escala Celsius. Tá para 5, assim como menos 21,6. Né? Está para 9. Viu? Nada demais. Bom, 21,6 dividido por 9, isso aqui, pessoal, vai dar 2,4. Né? Então, você vai ter que a temperatura na escala Celsius. Fazendo a divisão, você vai encontrar 2,4. Está para 5, assim como menos 2,4. Está para 1. Bom, multiplicando cruzado, eu tenho que a temperatura na escala Celsius. 2,4 vezes 5 é menos 12. Né? Menos 12 graus Celsius. Olha lá, pessoal, opção correta, letra C. Viu? Nada demais. Bom, vamos analisar agora a questão número 5, também bem simplesinha. Olha o que ele diz. Sendo as temperaturas de fusão do gelo na escala Celsius 0 grau, 0 grau na escala Celsius corresponde a 32 graus na escala Fahrenheit. Né? E a de ebulição da água, 100 graus na escala Celsius, corresponde a 212 graus na escala Fahrenheit. Quando uma pessoa apresentar febre de 38 graus na escala Celsius, qual vai ser a leitura correspondente na escala Fahrenheit? Bem simplesinho de novo. Bom, ele está me dando a temperatura na escala Celsius, né? E está me pedindo a temperatura na escala Fahrenheit. Então, tem temperatura em Celsius sobre 5, é a temperatura na escala Fahrenheit. Aplicação direta, tá, pessoal? Menos 32 sobre 9. Poxa, que legal. Vai ficar 38 por 5. Ó, temperatura na escala Celsius, 38 dividido por 5 vai ser igual a temperatura na escala Fahrenheit menos 32 sobre 9. Né? Bom, 38 dividido por 5 vai dar 7. Vamos ver, peraí. 38 por 5 vai dar 7 vezes 5, 35. Para 38 falta 3. Não dá para dividir por 5, eu coloco 0, vírgula. 7,6. Né? Aí eu vou multiplicar cruzado, vai ficar 9 vezes 7,6. Vou botar aqui. 7,6 vezes 9, ó. 9 vezes 6, 54. Sobre 5, né? 9 vezes 7, 63. Com 5, 68. 68,4. Né? Eu tenho que a temperatura na escala Fahrenheit menos 32 68,4. A temperatura na escala Fahrenheit vai ser 68,4 mais 32. Passo para o segundo membro. Né? Vai dar 100,4. 100,4 graus Fahrenheit. Viu? Opção correta, a letra E. Viu, pessoal? Nada demais. Uma questão bem básica na prova da SpaceX. Bom, vamos analisar agora uma questão de AN. Né? Uma questão de AN, bem tranquila. Considerando as escalas termométricas, Celsius, Fahrenheit e Kelvin, assinale a opção que apresenta a igualdade correta. O 0 grau na escala Celsius corresponde a menos 273 Kelvin? Não. O ponto de gelo da escala Celsius, 0 grau na escala Celsius, corresponde a mais 273 na escala Kelvin. Né? Então, essa é falsa. Falsa. Olha lá. 32 graus na escala Fahrenheit, que é o ponto de gelo da escala Fahrenheit, corresponde ao ponto de gelo da escala Kelvin, que é 273 Kelvin. Também é falso.
212 graus Fahrenheit. É 100 Kelvin? Não. É 373 Kelvin. Né? O ponto de ebulição na escala Fahrenheit. 212 corresponde ao ponto de ebulição na escala Kelvin, 313. 0 Kelvin, né? Isso aqui é o que a gente chama de zero absoluto. É 273 graus Celsius? Não. Pessoal, zero absoluto é o limite inferior de temperatura que o corpo pode atingir, né? Que a gente chama de 0 Kelvin. O zero absoluto corresponde ao limite inferior de temperatura que um corpo pode atingir, né? Essa temperatura ela não pode ser atingida na prática. Teoricamente, é a menor temperatura que o corpo pode atingir. O zero absoluto é o limite inferior de temperatura que o corpo pode atingir, que corresponde a menos 273,15 graus Celsius, né? Ou seja, foi o que eu te falei no início, a escala absoluta, a escala de Kelvin, ela não registra valores negativos de temperatura. O limite inferior de temperatura na escala absoluta, na escala de Kelvin, é o zero absoluto, né? É o zero absoluto, que é o 0 Kelvin, que corresponde a menos 273,15 graus na escala Celsius. Essa também é falsa, né? Opção correta, a letra E. Viu? Olha lá, o ponto de gelo da escala Fahrenheit, 32 graus na escala Fahrenheit, corresponde ao ponto de gelo na escala de Kelvin, 273 Kelvin. Opção correta, a letra E. Bom, fazer mais uma questão bem básica, questão que aula na prova da Aprendizes Marinheiro também, tranquilo. Olha o que ele diz. O local onde se reúne o sistema de propulsão de um navio é chamado de praça de máquinas, né? Olha o que ele diz. A caldeira é um dos equipamentos mais comuns nas embarcações com os porta-aviões. Um operador desse tipo de sistema aferiu a temperatura de uma caldeira de 842 graus Fahrenheit. Qual o valor dessa temperatura na escala Celsius? Bom, vamos lá. Ó, a temperatura na escala Celsius. Ele mediu a temperatura na escala Fahrenheit. Pedindo a temperatura na escala Celsius. Aplicação direta. C sobre 5. Temperatura na escala Fahrenheit. 842 menos 32 sobre 9. Né? Então tem TC, a temperatura na escala Celsius, sobre 5. Ó, 842 menos 32 é 810. Sobre 9. Né? 810 por 9 vai dar 90. Pessoal, 5 vezes 90 vai dar 9 e 5, 95, 450. Né? Ó, 450 graus Celsius. Opção correta, a letra D. Viu? Questão bem bacana na prova de ano. Escola de Aprendizes de Marinheiro. Bom, essa questão caiu em 2013, outra questão tranquila. Nessa ele já deu a fórmula, já deu a equação de conversão entre as escalas. Olha que ele diz, durante uma viagem de navio para os Estados Unidos, o marinheiro mediu a temperatura ambiente com um termômetro graduado na escala Fahrenheit. Obteve a temperatura de 77 graus Fahrenheit. Qual o valor dessa temperatura na escala Celsius? Bom, aqui ele já me deu a formulinha, é só aplicar. Ó, temperatura na escala Celsius vai ser 5 vezes. Ó, temperatura na escala Fahrenheit, 77 menos 32 sobre 9. Né? Então tem que a temperatura na escala Celsius vai ser 5 vezes 77 menos 32. 7 menos 2, 5. 7 menos 3, 4. 45 por 9. Sim. 5 vezes 5. 25 graus. Perdão, pessoal. 5 vezes 5. 25 graus.
Celsius. Viu? Nada demais. Opção correta, letra C. Vamos analisar mais um caso. Uma questão bem tranquila também de A. Olha que ele falou, antes de embarcar rumo aos Estados Unidos da América, Pedro ligou para um amigo que lhe informou que a temperatura na cidade onde desembarcaria estava a 59 graus Fahrenheit, abaixo dos 35 graus Celsius do aeroporto de São Paulo. Ele está relacionando duas escalas conhecidas, Fahrenheit e Celsius. Logo, na cidade onde Pedro deverá desembarcar, a temperatura no momento do telefonema é de quantos graus Fahrenheit? Também ele está tentando te enganar. Está falando que a temperatura está a 59 graus Fahrenheit, abaixo dos 35 graus Celsius. E está pedindo a temperatura na escala Celsius, na escala Fahrenheit. Que temperatura é essa? Vamos lá. Primeiro passo. Vamos transformar essa temperatura de Celsius para Fahrenheit. Vamos lá? Olha lá. Temperatura na escala Celsius. E 5 sobre 5 é igual a temperatura na escala Fahrenheit menos 32 sobre 9. Né? Olha lá, 35 por 5 vai dar 7. 9 e 7, 63. Né? 63 por mais 32. Isso? Menos 32. Passo para a primeira meia mais 32. 65 mais 32. Melhor, 63 mais 32 vai dar 95. A temperatura na escala Fahrenheit, 95. Só que fique atento na prova da Escola de Especialista de Aeronáutica. O que o aluno vai pensar? Ah, letra D. Não, pessoal, não é isso não. Não é letra D. Tá bom? Não é letra D. Olha o que o texto está me dizendo. Ó, olha lá. A temperatura onde ele desembarcaria estava 59 graus Fahrenheit, abaixo dos 35 graus Celsius. Ou seja, 59 graus abaixo de 95 graus Fahrenheit. Então, na verdade, pessoal, qual é a temperatura na escala Fahrenheit na cidade onde ele vai desembarcar? Ó, 35 graus Celsius é 95 graus Fahrenheit. Né? Menos, se está abaixo, ó, menos 59, né? Até que vai dar isso? 95 menos 59, está 59 graus abaixo de 95. Então, qual é a temperatura? 36 graus Fahrenheit. Viu? Olha lá, opção correta, letra C. Tá legal, pessoal? Pessoal, muito obrigado pela atenção. Primeiro nós fizemos essa bateria de exercícios simples. Na próxima aula a gente volta falando das variações de temperatura, fazendo outros exercícios envolvendo escala arbitrária.